Então, não perca essa oportunidade. As aulas do Rema já estão começando. Então, se você pretende se matricular na turma de 2026, se você ainda não fez o Rema, então pretenda se matricular na turma de 2026, porque você vai viver os 2 primeiros melhores anos da sua vida no Rema. Então, com 10% de desconto só até o final desse mês. Amém? E se você já está vindo aqui na igreja, está gostando da igreja, eu queria te convidar para você fazer o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é a porta de entrada para a nossa igreja. Porque, às vezes, você está só assistindo o culto, mas não entende como a nossa igreja funciona, como que ela é organizada, a base daquilo que a gente crê. E o discipulado, ele passa por isso. E aí você vai conhecer melhor como a nossa igreja funciona, até para você entender se você quer ficar mesmo, se você quer ser membro dessa igreja, e até para servir na nossa igreja, precisa ter passado pelo discipulado. Então, as matrículas para o discipulado estão abertas, é só procurar a equipe do discipulado, eu não sei. Aqui, ó. Ana e Carlos aqui, procura eles e faça a sua inscrição, porque já vai começar uma nova turma. Amém? Agora nós vamos para o momento de dízimos e ofertas. Então, vocês sabem, né, que meu marido tem feito aos domingos. Quem não esteve aqui nos últimos domingos, eu já estou contando para vocês. Ele tem passado pelas doutrinas básicas da Bíblia. E ele está encerrando nesse domingo com a última parte das doutrinas básicas. Nós já passamos por quase todas. E hoje de manhã ele falou sobre ressurreição dos mortos. E quem não estava aqui hoje de manhã, assista esse culto que está no YouTube, porque foi maravilhoso e me fez pensar muito de como a nossa vida é passageira. De como a gente vive tão pouco, né, nessa terra. Por mais que você... E eu creio, em nome de Jesus, que todo mundo aqui vai chegar nos mais de 100 anos, se torne um centenário. Mas ainda assim é muito pouco, né? Em Tiago, o Tiago fala que a nossa vida é como vapor jogado ao vento. Já jogou um vapor? Já viu como ele se desfaz e se dispersa tão rapidamente? A gente vive nesse mundo ainda assustado pela morte, foi um dos assuntos que foi falado hoje pela manhã, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E ele é um inimigo. Ele é algo que o nosso Senhor Jesus veio para vencer. Mas essa ideia da fragilidade da vida humana, às vezes nos escapa. Eu acho que às vezes a gente não para pensar do quanto é pouco e do quanto é frágil essa nossa vida. E isso me lembrou aquela passagem que está lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16, que o Senhor Jesus fala justamente... Ele conta uma parábola, né? Vocês sabem que o nosso Senhor Jesus escolheu as parábolas para ensinar para os discípulos dele, aqueles que dão ouvido à palavra. Ele usou essas histórias para passar as mensagens que ele gostaria de passar. E elas são tão poderosas, tão cheias de significado. Em Lucas 16, 21... Não, peraí. 12, 16. É 12, 16. Eu tinha falado 12, eu tinha falado... Ah, tá. Desculpa, gente. Ó. Perdoa a cabeça da grávida. Lucas 12, 16 diz assim: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo:
Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Você vê que nessa história o Senhor Jesus mostra a fragilidade da vida humana. Eu acho que uma das coisas que mais me assusta é esses sustos da vida. É a gente, às vezes, achar que está tudo bem, está tudo acontecendo, tudo tranquilo, e de repente algo acontece. Esse cara, ele estava tranquilo. Gente, é muito errado a gente desfrutar daquilo, da nossa colheita? Não tem nada de errado com isso. Né? A Bíblia mesmo fala que semeia muito, colhe muito. Não é errado a gente desfrutar da nossa colheita. O negócio, o coração estava errado porque ele estava achando que o descanso dele estava na riqueza. Ele estava entendendo que que ele pode agora descansar, ele pode comer, beber e se alegrar porque ele tem riqueza. Esse foi o problema dele. Ele achar que a riqueza era a solução da vida dele. E assim, eu acho que fica implícito na história, né? Porque a história é apenas uma parábola. Mas fica implícito na história que os bens que ele construiu para armazenar, para guardar e não para gastar, né? E não para desenvolver riquezas para com Deus. Mas sim apenas riquezas mundanas. Riquezas de beber, comer, descansar. E ele não foi rico para com Deus. E aí, tudo aquilo que ele construiu nessa terra, durante esse tempinho que ele teve, não importa se ele morreu idoso ou se ele morreu jovem, todo pouquinho tempo que ele fez, ele não construiu aquilo para aquele tempo muito maior que vem depois. E a Bíblia, recorrentemente, ela nos alerta em relação a isso. A gente vê em Mateus 6 que a gente tem que acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Esse próprio texto de Tiago, ele está falando justamente sobre acúmulo de riqueza. Quando ele fala, quer ver? Vamos ler lá, Tiago 4. Não, peraí, como é que é? Gente, hoje eu estou péssima de endereço. Isso. Tiago 4,13. Essa passagem que eu falei está no 14, mas vamos ler a partir do 13. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, você vê que nesse próprio texto de Tiago, ele está falando sobre isso. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. A nossa vida, ela é o único período de tempo que nós temos para acumular tesouros nos céus. E quando a gente fica focado em ganhar dinheiro, quando a gente acha que a estabilidade da nossa vida, é outra parte também que fala sobre isso, né? Diga aos ricos desse mundo que não coloquem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Quando a gente começa a achar que o Deus dinheiro é aquele que vai realmente nos trazer a paz, o descanso, o que comer e o que beber,
a gente para de seguir o verdadeiro Senhor que vai nos dizer para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer com a nossa riqueza. E aí a gente vai estar construindo tesouros para um tempo muito maior do que qualquer vida humana. Nós ouvimos hoje pela manhã falar sobre ressurreição dos mortos, e hoje à noite foi prometido que nós vamos falar sobre juízo eterno. E me dá um comichão pensar nesse tipo de coisa. Eu fico pensando, eu não posso perder um segundo nessa vida sem semear para a eternidade, porque é o único tempo que eu tenho. E se eu ficar pensando em coisas que perecem, como as riquezas, o dinheiro, ou aquilo que eu consigo comprar com o dinheiro, eu vou estar perdendo tempo para algo que vai fazer muito mais diferença. Então não é que você não possa aproveitar do seu salário e do seu dinheiro. Mas faça como o Tiago está dizendo. Se o Senhor quiser, eu vou fazer esse negócio. Para onde o Senhor quiser que eu deposite o meu dinheiro, eu vou depositar. O que o Senhor quiser que eu faça com as minhas riquezas, eu vou fazer. E aí sim, nós vamos estar construindo um tesouro que realmente vale a pena. Bom, agora vocês vão ter a oportunidade de fazer ofertas aqui na igreja. Inclusive, hoje, como vocês viram no videozinho aí, contou um pouco da nossa história. É um dia que a gente também tem a oportunidade de ofertar para missões. E olha, você pode fazer isso ou pode não fazer. É de acordo com o que o Espírito propôs no seu coração. Mas uma coisa que eu sempre paro para pensar é, eu não consigo pensar em algo mais importante para o nosso Deus do que a expansão do Evangelho. Do que esse projeto que Ele enviou uma parte de si mesmo para morrer por nós e estabelecer a igreja de Cristo. Então, se eu puder investir neste projeto, eu não consigo imaginar um projeto melhor para eu investir do que um negócio desse. Então, como eu falei ali no vídeo, é uma honra para mim ser mantenedora de alunos do Rema. É uma honra para mim também poder ofertar na igreja e saber que com as minhas riquezas eu faço expandir o maior e mais poderoso projeto do Senhor. Para que a palavra chegue a lugares que ela nunca chegou. E em missões, mais ainda, né? Que a gente está investindo até naqueles lugares do qual nós nem estamos presentes. Você investe em missões para que a obra se expanda em outras cidades. Amém? Então, se vocês quiserem investir em missões, a nossa equipe de diaconato tem os envelopes. E se você quiser fazer oferta na igreja, atrás de cada cadeira tem os envelopes de oferta. Nos envelopes de missões também tem um código QR específico para missões. E se você quiser fazer por Pix a oferta da igreja, você pode ler esse código QR ou o que está nos envelopes atrás das cadeiras. Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente fazer esse momento de oferta. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela generosidade no coração dos nossos irmãos e pela prosperidade no nosso meio. Eu creio, Senhor, que através dos recursos que os nossos irmãos têm dedicado neste lugar, nós alcançaremos cada cantinho do norte de Minas, até que todo o norte de Minas esteja brilhando com a palavra da fé e o amor. Amém? Fiquem à vontade, pode trazer. Consagramos essa noite ao Senhor, as nossas mentes e corações, para que possamos ouvir
a sua palavra. Te peço sabedoria, Pai, para comunicar essa doutrina que é básica, esse ensinamento básico acerca do seu plano, mas que eu possa fazê-lo com graça e sabedoria, para libertar aqueles que estão ouvindo nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua unção nos fazendo aprender. Eu oro por corações abertos nessa noite, mentes afiadas, aguçadas, para compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Obrigado. Então, encerrando. Não é para ir embora agora não, espera. Abrem no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17. A partir do verso 18. Todo mundo achou? Diz assim: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, discutindo com o apóstolo Paulo, né? Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Hoje de manhã eu ensinei sobre ressurreição. Se você não veio, vai ter alguma relação, né, direta, porque a ressurreição e o juízo são eventos futuros ainda. Então eles estão muito entrelaçados. E o que eu falei é que Paulo ensina a ressurreição. Na verdade, esse é o ensino de Jesus, esse é o ensino apostólico acerca do futuro, acerca do que está reservado para a gente. Então, Paulo prega muito sobre ressurreição nas cartas dele às igrejas, e o ensino de Paulo falava muito sobre ressurreição. Arrependimento e ressurreição. Arrependimento para agora e ressurreição para o futuro. Versículo 19 diz: então o levaram a uma reunião do Areópago. Talvez a sua versão bíblica esteja escrito Colina de Marte, e é exatamente a mesma coisa. Areópago é a Colina de Marte, que é um lugar lá na Grécia, né? Onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Esses eram filósofos epicureus estoicos, não é isso? Interessante notar que eles eram filósofos. O filósofo grego, o berço da filosofia na Grécia, né? Sabe como é que chama filosofia grega? Sabe como é que ele chamava a filosofia grega? Filosofia, isso, na Grécia. Mas a palavra filosofia, Sofia, é sabedoria, filos, amante, amante da sabedoria, ou amante do saber. Então, o ensino era algo que chamava a atenção deles. É claro que eles debatiam, discutiam. Afinal de contas, era um ensino que tinha um potencial de mudança, de mudar aquilo que eles criam. Eles criam em outra coisa, e através desse ensino estava sendo apresentada uma nova visão de vida. E isso aqui é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião, gente, para que a gente possa se sentir reconfortado. O Evangelho reconforta, sim. Amém? Mas veja, a gente não pode ter um sentido de utilizar o Evangelho para aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Entende?
o evangelho são as boas novas e são o que Jesus chama de verdade. Ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Liberta de quê? Porque a gente fica preso mesmo em filosofias humanas, mundanas. E aquilo que Paulo estava pregando ia de encontro ao que esses filósofos já tinham como verdade absoluta. E eles acham estranho, mas ao mesmo tempo eles querem saber o que estava rolando. Versículo 21 diz assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição. A inscrição era: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Para só um minutinho, deixa eu te contar o que aconteceu aqui, e que não está registrado na Bíblia, mas está registrado na história. Houve uma grande fome em Atenas, alguns séculos antes, e eles tinham sacrificado a diversos deuses, né? O Dani, hoje de manhã, na direção de culto, ele falou, né, sobre a mitologia romana. A mitologia romana é muito parecida com a grega, né? Tem umas diferenças quase que nos nomes, em algumas coisas nas origens, mas Zeus é Netuno, Zeus é Júpiter, Poseidon é Netuno, Hades no grego, eu esqueci qual que é o... Hã? É Plutão? Jura? Bom. Marte e Ares, enfim. Aliás, colina de Marte é Areópago, porque é Ares no grego, né? E Marte no panteão romano. E eles já tinham sacrificado para vários deuses diferentes, desses deuses, para ver se acabava com a fome, com a seca, com o que estava acontecendo lá em Atenas. E não tinha resolvido. E eles acabam indo buscar alguém que eles conheciam como um homem místico, Epimênides, se eu não me engano. Epimênides, né? Um cretense. E Atenas tinha uma rivalidade com Creta. Não uma rivalidade concreta, mas com a ilha de Creta. Tinha uma rivalidade com a ilha de Creta, com os cretenses. Mas, assim, eles estavam passando muita fome, né? E eles chamam ele, e ele manda eles fazerem de um dia e uma noite, soltar as ovelhas. O que a ovelha faria? Normalmente, ela iria pastar. E aí esse profeta falou assim: olha, aonde as ovelhas pararem, deitarem e não pastarem, vocês vão erguer ali um altar e fazer o sacrifício dessa ovelha naquele lugar. E aí eles perguntaram a qual Deus eles fariam o sacrifício. E ele disse que isso é histórico, viu, gente? Está na história da Grécia, né? Que ele disse que eles não conheciam o nome daquele Deus, mas que aquele Deus é um Deus que havia criado todas as coisas, é um Deus acima de todos, e que ele um dia ainda iria se revelar a eles. O que aconteceu? Falou, pô, o que a gente coloca, o que a gente coloca aqui não? Só ergue um altar e escreve Agnosto Theos, ou seja, o Deus desconhecido. Não é o assunto dessa noite, mas eu queria ressaltar a sabedoria de Paulo, porque Paulo conhecia Deus como Jeová. Ele pega uma tradução do nome, Theos, que é Deus em grego, e ele não se importa com nomenclaturas. Ele se aproveita daquela situação. Ele percebe que ali sim poderia ser uma revelação divina a um povo
que ainda não havia recebido a palavra. Lembra que essa sempre foi a ideia de Deus através de levantar um povo para gerar o Salvador. Ele falou a Abraão: em ti serão benditas todos os povos da terra. A ideia sempre foi alcançar todos os povos. Por um tempo foi necessário gerar o Messias em um útero religioso, né? O judaísmo. E enquanto ele foi sendo gerado ali, depois daquilo, ele levaria a salvação ao mundo inteiro. Paulo é o apóstolo aos gentios. Ele é levantado por Jesus, pessoalmente, depois de ressurreto, para ser enviado aos gentios para alcançá-los. E aqui, Paulo está fazendo o que ele estava fazendo de melhor, o que a unção o comandava a fazer. Ele estava entre os gentios, com filósofos gregos, falando dentro da cultura deles e anunciando o evangelho por meio de algo que eles já conheciam. Amém? Ele diz: ora, o que vocês adoram, no versículo 23 ainda, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. A ideia do sacrifício, né? Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, façam o quê? Se arrependam. Ou seja, beleza, enquanto vocês não conheciam ele, eu entendo esse lugar cheio de ídolos feitos pela imaginação humana. Por um tempo, Deus permitiu que vocês, tateando no escuro, alguém tentando buscar Deus de alguma maneira, buscasse do jeito que estava conseguindo. Mas agora é chegado o momento de você se arrepender. Amém? Em todo lugar. Todos, em todo lugar, se arrependam. O verso 31 ele vai falar: pois estabeleceu um dia em que haja de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Numa tacada só, ele anuncia o evangelho e anuncia o juízo. Amém? A palavra juízo, ela significa separação e não necessariamente julgamento, né? Juízo tem a ver com o momento também de discernir as obras e discernir o coração dos homens, né? Estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou. O que vai fazer com que exista o julgamento? A chegada de Jesus. Eu quero te mostrar isso em João no capítulo 3. Aqui em João 3, Jesus está conversando com Nicodemos, que é um mestre da lei. Nicodemos pergunta para ele sobre
sobre o reino, né? Ele fala que não dá para ver o reino de Deus sem ter nascido de novo. Nicodemos pergunta, mas como é que nasce de novo sendo velho? Vou voltar para a barriga da mamãe? Ele fala, não, animal. Desculpa, o animal sou eu. Ele fala, não é isso. É nascer da água e do Espírito. Ele começa a conversar com Nicodemos. No verso 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? O pensamento de Jesus é muito profundo. O negócio é que a gente passa por ele muito rápido. Ele é muito lógico. Eu estou falando de coisas que vocês podem perceber, que vocês podem enxergar. Se nessas vocês não conseguem acreditar, não adianta eu falar para vocês de coisas maiores. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O que vai gerar a vida eterna? Crer em Jesus, não é? Pronto. Versículo 16, bem famoso, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele, de novo, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A gente normalmente não lê o 17, mas eu quero ler o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Qual é a intenção de Deus ao enviar Jesus Cristo? Salvar o mundo. Amém? Entretanto, a salvação vem somente pela fé nele, por crer nele. No verso 18, vai dizer, quem nele crê não é condenado. Amém, gente? Se você crê em Cristo, você não é condenado. Mas quem não crê, vai ser condenado, é isso que está escrito? Já está condenado. Na verdade, o mundo todo já estava condenado. O que Cristo veio fazer foi o juízo, a divisão, a separação. Quem nele crê, está salvo. Quem não crê, não é que está condenado a partir de agora, é que já estava. Jesus inaugura a possibilidade da salvação. De forma que, por isso que Jesus fala aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não dá para ir ao Pai se não for por ele. Não dá para buscar salvação se não for nele. A questão é que nessa do homem tatear no escuro, o homem muitas vezes acha que encontrou alguma coisa. E acha que encontrou esse meio de salvação. Como que o homem acha que encontra um meio de salvação sem Cristo? Por meio da comparação com outros homens. Ou seja, tem alguém que está foragido da polícia aqui, não? Vai, levanta 2, né? Se tiver alguém, o cara até esconde, né? Por que a gente tem mania de considerar que a gente é bom? Porque tem gente pior. E sabe? Sempre vai ter alguém pior do que você. Sempre tem alguém pior do que você. Eu dei um exemplo de manhã, eu vou dar o mesmo exemplo hoje à noite. De uma mulher que eu vi, ela estava algemada, e ela chateadíssima com a polícia, chateadíssima, possessa, porque ela estava presa ali, eles estavam tratando ela de qualquer jeito, ela tinha matado só uma pessoa. Uma pessoa só que eu matei, uma! A gente ri, porque a gente aqui, até onde eu sei, não precisa vir me confessar agora nada, a gente aqui não matou ninguém. Se alguém matou, fica para você, se você já pagou.
precisa me contar, não. Só se você quiser, aí beleza. Tô querendo arrancar a confissão agora, não. Mas como a gente não matou ninguém, presumidamente, a gente tem uma sensação... A gente corre o risco de pensar que a gente tem uma certa superioridade moral. E como eu falei de manhã, essa doutrina de que eu sou uma pessoa boa, Deus conhece a minha vida, eu não faço mal a ninguém e eu sou salvo por causa disso, ela é muito confortável. E igualmente diabólica. Porque, embora para os seres humanos, né, a violência seja a pior coisa que exista, existem outros tipos de violência, além da física, que tem a capacidade de produzir, em um efeito borboleta, coisas piores do que um assassinato. Vou te botar para pensar só. Alguém que age de uma maneira extremamente autoritária, humilhando as pessoas à sua volta, humilhando família, humilhando mulher, humilhando filhos. Mas não matou ninguém. Paga os impostos. Bota comida na mesa. Essa pessoa não vai chegar aqui falando que humilhou. Mas ela humilha, ela acredita que é assim que para extrair resultados das pessoas tem que ser duro. E aí uma das 60 pessoas que ela humilha se torna um assassino. Ou se torna um agressor. A palavra ensina para a gente, inclusive, que nós que os que ensinamos, a gente tem um rigor maior. Porque pensa, eu posso ensinar coisas que vão te levar a fazer coisas piores. O negócio é que a nossa régua moral é muito baixa. Porque a nossa régua moral é ser melhor do que o cara que está na cadeia. E aí muitas pessoas acham um absurdo. Ué, só porque eu não criei, só porque eu não acreditei nele, como é que eu ia acreditar? Boa pergunta. Como é que você ia acreditar? Como? Eu vou te falar uma coisa, poucas pessoas eram ou são mais céticas do que eu fui. Para mim, você falar, está escrito aí, não era o suficiente para eu acreditar. Existe um motivo pelo qual hoje eu acredito que o que está escrito aqui faz sentido. Existem motivos, tanto naturais quanto sobrenaturais. Mas a questão é que a ideia de crer ou não crer, ela não está ligada à capacidade de alguém, que alguém tem de me convencer da verdade. A ideia de crer ou não crer está muito mais ligada à capacidade do seu coração de estar aberto para receber a palavra de Deus. O crer ou não crer não é sobre convencimento. Até porque existem grandes apologetas cristãos, capazes de convencer, por meio da palavra, qualquer pessoa. Não é sobre convencimento. No início, quando eu tinha me convertido há pouco tempo, eu tentava fazer o caminho do convencimento. E eu descobri que mesmo deixando as pessoas sem argumentos, eu não as levava a crer. Paulo não leva esses caras a crerem que não. Esses amantes da sabedoria. No final, quando ele começa a falar em ressurreição, eles, a gente ouve em outro momento. Esse cara é maluco, então sai de perto dele. O crer não está relacionado, até porque o não crer, ele também deriva da mesma falta de argumento. A gente tem muito mais argumento para crer do que para não crer.
A gente tem muito mais evidência para crer do que para não crer. Amém? Muito mais. Mas eu não vou entrar em apologética cristã aqui, não. O que eu vou dizer é que eu tenho convicção que isso que Jesus falou e isso que a Bíblia nos ensina sobre o crer e o não crer, e eu ainda vou chegar naquele que crê e é safado, tá bom? Vou falar dele. O crer e o não crer está extremamente relacionado ao meu desejo ou predisposição de me arrepender e mudar a minha vida ou não. Vamos ver. Deu para entender? Porque, veja comigo, se eu creio que Jesus morreu por mim para me salvar de um juízo que está determinado, um julgamento determinado, veja, ele fala que quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Não é? Condenado a quê? Existe uma condenação determinada àqueles que vão estar em uma situação de iniquidade. Então, pronto. Existe um juízo vindouro aguardando todos aqueles que já estavam condenados. Jesus veio não para condenar, para salvar. Quem crê nele está salvo. Peraí, você está falando que basta crer em Jesus? Claro que o início é crer. Mas é que para crer, ou assim que você crê, você também se arrepende. De quê? Dessas coisas que a gente joga para debaixo do tapete, quando a gente fala que a gente é bom, que pelo menos a gente não matou ninguém. Por quê? Fala a verdade. Antes de você se converter, não vou falar você hoje não. Dá para colocar a sua vida no jornal de amanhã? Dá para colocar? O que você faz sozinho? Os seus sentimentos? O que você pensa? O seu julgamento de outro? Os seus desejos? O objetivo é esse. O objetivo, o apóstolo Guto, ele fala algo muito interessante. Ele fala que a vida do ministro, ela precisa poder ser publicada no jornal de amanhã. Nada oculto. Tudo transparente. Amém? A verdade é que quando a gente tenta falar, eu sou uma pessoa boa, a gente está passando pano para as coisas que nem a gente tem coragem de levantar para a nossa própria lembrança. Não existe pessoa boa vivendo nessa carne. O que existe nessa carne é o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27. Um esmurrar do corpo, para depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Não existe gente que é naturalmente boa, bom selvagem. Rousseau? Acho que é. Não existe isso. O mundo que corrompe, não, irmãos. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Muito ou pouco, mais ou menos. E João, no capítulo 1, não precisa abrir não, vou só citar, quando fala que Jesus é o verbo, a palavra logos, a melhor tradução daquele texto seria, no princípio, era a palavra ou a expressão da ideia de Deus. Quando Deus pensou em como deveria ser o homem, se ele pudesse desenhar, ele acabou desenhou, é Jesus. Amém. O que ele quer que a gente seja é exatamente como Jesus. E vou te falar uma coisa, você pode se considerar uma pessoa boa em qualquer momento, mas eu tenho certeza que se fala assim, bom como Jesus, você vai falar assim, aí também não. Pois é, o ponto necessário para ser salvo é a partir de Jesus.
Amém? É na média de Jesus. Ah, mas aí não dá. Exatamente. A questão é que, a partir daí, eu tenho que crer que eu preciso dessa salvação. Agora, o não crer que eu preciso dessa salvação é porque eu não quero passar pela transformação. Não é mesmo? Aí dentro do cristianismo tem um monte de doutrina. Não, mas nós somos pecadores mesmo. Essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina é do tradicionalismo cristão. Se você vê o que o Novo Testamento fala, o Novo Testamento nos chama de justos. Fala que nós somos justificados por Cristo, estamos sendo santificados por Ele. Em Efésios 4:12, fala sobre o ministério dos 5 dons, né? Que ele foi criado a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Em Gálatas, vai fazer essa diferença também entre o pecador e o justo. O pecador é aquele que não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador ainda. É confortável para a gente, ou pode ser para alguns, chamar a si mesmo de pecadores, porque o que o pecador faz? Peca, né? Cachorro late, gato mia, pecador peca. Confortável. Colocar a mim mesmo numa posição de que eu sou homem, eu erro. Eu sou homem, eu erro, significa quem não erra, né? No fim das contas significa Deus vai me perdoar por errar. E de fato Deus perdoa o erro acidental. Que João vai dizer em 1ª carta de João, capítulo 2, de tropeço. Em 1 João 2:1, ele vai dizer assim: filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se por acaso alguém tropeçar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, não só de vocês, de todo mundo. Amém? De forma que o que Jesus fala aqui é muito sério. Porque ele fala assim, se você não crê, não é sobre convencimento, irmãos. Não é convencimento. Não é, se Jesus aparecer na minha frente, se Jesus vier falar comigo, aí eu vou crer. Não, quando eu morrer e eu ver que é de verdade, então eu me arrependo lá. Não funciona esse tipo de arrependimento. Pastor, mas por que você está falando isso? Você não sabe como que eu realmente penso. Eu realmente não faço ideia como que cada um sente ou pensa aqui. Agora, o que a palavra nos ensina é que Deus sonda mentes e corações. Então, eu não sei como você pensa. É possível que você não saiba como você pensa. Porque a Escritura fala que as pessoas enganam a si mesmas. Dependendo do tempo em que você solidificou o ensino dentro de você, de tá tudo bem eu fazer o que eu quiser, dependendo do tempo que essa doutrina está firme dentro de você, você pensa, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A verdade é que Deus sabe o motivo pelo qual nós abrimos o nosso coração para Jesus participar da nossa vida. E Ele sabe o motivo pelo qual as pessoas resistem a Jesus entrar. E por isso, Paulo vai falar sobre a justiça. Por isso, o julgamento de Deus é justo. Deus julga com justiça. A gente não julga com justiça. Porque a gente não sabe essas coisas que só a gente sabe e talvez nem a gente saiba. Mas Deus sabe de todas essas coisas. Ele sabe porque alguém crê, e Ele sabe porque alguém não crê. Ele sabe a verdade. Deus ultrapassa a nossa linha de argumentação. Eu contra você, a gente pode discutir e você pode, por uma questão meramente de conhecimento, velocidade de raciocínio e linguística, me vencer no argumento. Se você for mais inteligente que eu, você talvez vai me vencer no argumento.
A questão é que ninguém é mais inteligente que Deus e não dá para vencer Deus no argumento, sendo que Ele sabe por que nós pensamos em cada coisa que nós pensamos. Portanto, a minha defesa aqui é dizer, a condenação daquele que não crê não é injusta. Mesmo que ele não tenha matado ninguém, a condenação daquele que não crê, ela é justa. Porque o que não crê perpetua uma condição de afastamento de Deus nessa terra. E para eu te falar isso, eu vou te dizer, o fato de existirem pessoas que não crerem e resistem a Jesus Cristo, é o motivo pelo qual a maldade reina nesse mundo. Se a gente fosse e tivesse o nível de santidade elevado ao nível de Cristo, coisas horríveis que acontecem no nosso meio não aconteceriam. A gente tolera, por causa dessa nossa régua baixa de moralidade, a gente tolera coisas terríveis que não deveriam existir. Simplesmente porque a gente não matou ninguém. Porque a gente não roubou ninguém. Tem um ditado popular que fala em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse ditado ele não começa por discussões. O cara bateu na mulher dele, mas o que ela fez? Não interessa o que ela fez, irmão. Ele bateu na mulher dele. Cadeia no camarada. Não, mas tem que ver. É os dois, né? É os dois, né? O vizinho, gente boa, que não matou ninguém, ouve a mulher gritando, bota um fone de ouvido, música no alto e deixa. Não é comigo, não sou eu. Não sei o que ela fez. Eu posso ficar uma semana aqui falando sobre essas coisas. O fato da nossa tolerância ao pecado ser altíssima. De forma que, às vezes, muitas vezes, a igreja precisa aplicar alguma coisa, afastar alguém de alguma coisa, aplicar alguma disciplina, e as pessoas ficam achando que foi demais. Um juízo minúsculo, com o objetivo de bondade, tentando resgatar a pessoa. A gente tem uma tolerância altíssima. A gente mas é isso mesmo. Mas quem é que não é? E é por causa dessa cultura que a gente acha. E que parece estranho para a gente. Mas o cara só não acreditou. Tadinho, então gente boa. Gente boa, mas que coaduna com uma maldade que impera no mundo. De uma forma ou de outra. E aquele que crê, então é só crer. É só crer, então. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Verso 14. Então, chegou? De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Que coisa estranha que o Tiago fala, né? Porque não foi Jesus que falou, quem crê vai ser salvo? Aí, talvez para o nosso pensamento é assim, o Tiago está falando assim, você acha que só a fé vai te salvar? Mas não, Jesus não falou que quem crê vai ser salvo? Vamos continuar lendo, né? Porque tem que ver o contexto. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta isso?
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está dizendo aqui? Que a gente percebe se a pessoa tem fé, se ela crê, por causa do que ela faz. Não somente pelo que ela fala. Porque falar, até papagaio fala. Você pode ensinar um papagaio a aceitar Jesus como seu Senhor. E sabe de uma coisa? Existem pessoas que se aproveitam dessa história da gente não conhecer o coração das outras pessoas para simular como se fosse alguém que estivesse crendo em Cristo. Por que simular? Jesus falou que haveriam lobos no nosso meio. Lobos em pele de ovelha. Como é que um lobo veste pele de ovelha? A partir de falar, eu sou cristão como você é. Como que a gente avalia? Pelas obras. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus vai falar isso. Pessoas vão chegar diante dele e vão falar, Senhor, mas em seu nome nós fizemos tantas coisas. Expulsamos demônios, curamos enfermos. Tiveram manifestações de dons. Mas isso não é obra. A obra que Tiago fala e a obra que Jesus fala é a transformação do caráter. Agora, como falar em transformação de caráter? Em alguém que já acha que já é bom. Eu já sou bom. Basicamente, eu não preciso mudar. Não. O que Jesus pede de nós é uma coisa que, quando a gente percebe, não é uma coisa que é simples, é comum. Ele fala sobre orar pelo inimigo. Ele fala sobre abençoar quem te persegue. Não amaldiçoar. Te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Pode ser que tenha gente que seja boa e que faça essas coisas, mas eu vou te dizer, se faz essas coisas, faz ainda por causa da influência do cristianismo no mundo ocidental. Porque isso não é natural para a carne do homem. A gente tem, em outros lugares hoje no mundo, coisas completamente diferentes do que nós cremos por cultura, e a nossa cultura foi moralmente moldada pelo cristianismo. Em países do Oriente Médio, homens casam-se com crianças. Faz lá casamento, meninas de 9 anos de idade com um cara de 35. Normal. Em alguns lugares. Casa com 3, 4, 5 mulheres. Imagina ter 5 mulheres. Quem aguenta? Não, mas é porque eles controlam na base do tapa. Subjugada. Porque realmente 5 mulheres conversando em casa. 5 homens é pior, mas é porque não tem nenhuma cultura no mundo em que tenha uma mulher com 5 maridos, né? Por causa da força, por causa da imposição. Acho que mulher nenhuma ia aguentar 5 maridos também, não. A nossa moralidade foi moldada pelo cristianismo. E uma vez que ela é moldada pelo cristianismo, vem alguém e fala assim, eu sou bom, porque eu tenho um pouquinho dessa moralidade. Não existe isso. Vocês estão bem? Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, se crer que existe um só Deus, levasse alguém à salvação, os demônios estariam salvos. Não é acreditar que Deus existe que leva alguém à salvação, mas acreditar a ponto disso mudar a sua forma de agir. A fé que salva é a fé que se manifesta. A fé tem uma ação correspondente. E aí, outra coisa reconfortante
para quem não quer mudar de vida, é do lado de fora da igreja olhar para dentro, ver esses lobos e falar, aí, tá vendo? Ó, diz que crê, mas é pior do que eu. Ele está certo? Tá. Só que vocês dois vão juntinhos, de mão dada para o inferno. Um pior do que o outro. Mas vão junto. Tudo bem, um pior do que o outro. Um sofrendo mais do que o outro, sim. Mas vai junto. Todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus, no capítulo 11. A gente vai ver Jesus falando sobre isso. Eu sei que o povo não gosta de falar de inferno, mas não dá para fazer a Bíblia da pessoa chateadinha, né? Tirando as partes que ela não gosta. Não pode fazer isso. Mateus 11, 20. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha que é possível a pessoa ver um milagre e duvidar. Nós já vimos muitas coisas espetaculares acontecendo aqui. E tem gente que olha, vê, participa, sabe, duvida. Às vezes não vê, alguém conta assim, não é? Não é? Vocês já contaram alguma coisa para alguém, de alguma coisa que aconteceu aqui, a pessoa olha com desconfiança? Não, mas será que foi assim mesmo? Eu vi, eu estava lá, eu vi. Não. Por quê? Porque aquilo é inconveniente demais para ela. Eu conheço vocês não são pessoas que mentem. As pessoas que te conhecem, você sabe que vocês não mentem também. E aí quando vocês falam, eu vi uma cura, eu vi uma coisa espetacular acontecendo, por que as pessoas não acreditam? Por que será? É porque elas são céticas. Não, irmãos. Porque no momento que ela admitir que o que você está falando é verdade, é você puxar o pilarzinho debaixo da vida miserável que ela vive, jogando tudo no chão. Ela vai ter que construir tudo do zero. Os psiquiatras chamam isso de efeito culatra. O nosso cérebro tem uma preparação automática. Se alguma coisa, alguma informação vem contrária ao que nós já acreditamos, não importa as evidências. Se eu quero acreditar numa coisa, tem gente que quer acreditar que a Terra é plana, e não tem nada que faça a pessoa, não tem evidência, não tem, levar a pessoa do lado de fora, vai achar que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aqui, maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Versículo 21, diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Corazim e Betsaida são cidades em que eles passaram, né? A palavra foi pregada e os milagres foram feitos. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tiverem sido realizados em Tiro e Sidom, que são cidades gentias, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus está falando isso aqui. E ele fala algo terrível. E ao mesmo tempo justo. Existe uma diferença de rigor no juízo. Assim como no juízo para a salvação, no tribunal de Cristo, não vai dar tempo de falar muita coisa sobre isso, porque está acabando o meu tempo. Mas você vai ter que fazer o remo, então. Existem graduações, tanto de recompensa para os justos, quanto de prejuízo para os condenados. Amém? Versículo 23. E você, Cafarnaum? Cafarnaum é a cidade de Jesus, tinha casa nela, viu? Será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, ou até o inferno. Dá no mesmo, é a mesma palavra, né? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma,
Lembra de Sodoma? Ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mateus capítulo 10. Vamos ver Jesus falando que é melhor. Mateus 10, 25. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, porque falaram isso dele, né? Quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados. Versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir, o que, gente? Tanto a alma, quanto o corpo no inferno. Assim como na ressurreição teremos um corpo para a glória, eu falei de manhã, existe a ressurreição dos justos e dos injustos. Existe um corpo preparado para os injustos para o sofrimento. A gente vai ver isso em Apocalipse 20. Não hoje, porque não vai dar tempo. Carlão já subiu. Está se preparando ali angelicalmente. Mateus no capítulo 5. Versículo 29. Não, vamos ver do 27. Que faz sentido com isso que a gente falou aqui sobre o ser bonzinho, né? Olha o 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Amém? Não adulterarás. Olha o que Jesus fala. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Amém? Carnaval está aí, né? As madrinhas de bateria estão aí. Irmão, existe uma influência que inclusive faz o homem pensar que se ele não desejar, nem que seja por admiração uma outra mulher, ele nem homem é. O que Jesus está falando é que para Deus isso é adultério. E aí, você já cometeu adultério? Depende. Para os homens? Não. Entende o padrão? Você entende como os homens têm a capacidade de discordar de Deus e achar que estão certos? Porque quem está falando aqui é Jesus. Amém? E se você discorda de Jesus, nem faz sentido você ser cristão mesmo, não. Então aí eu vou viver minha vida. Mas você já está condenado. Viva, aproveite bem até o final. Versículo 28. 29, perdão. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu... É claro, irmãos, que não é para você sair arrancando o olho à toa, não. Jesus está colocando o peso do que é. A gente está suscetível ao pecado por causa de alguma coisa da nossa prática natural. E ele fala, é melhor perder um olho do que o corpo todo ir para o inferno. E de novo, quem está falando sobre o inferno é Jesus. Amém? Mas será que a Bíblia... Irmão, Jesus só foi revelado pela Bíblia.
para não acreditar no que está escrito, você precisa também não acreditar em Jesus. Não dá para acreditar em Jesus, amar o ícone e não aceitar as palavras que são descritas através da boca do próprio Cristo. Amém. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E veja, de novo, Jesus não está incentivando a automutilação aqui não. Ele está colocando uma régua moral acima do que a gente está acostumado, para a gente entender o tamanho do rigor. Dá para você entender o tamanho do rigor? Esse é o tamanho do rigor. Eu sei que não é gostoso acreditar nisso. E porque não é gostoso acreditar nisso, as pessoas se recusam a acreditar. E por isso a recusa em acreditar faz o juízo ser justo. Porque a gente não acredita ou deixa de acreditar pela capacidade daquilo ser verdade ou não. A gente escolhe não acreditar porque a verdade é dura demais. Eu prefiro viver numa mentira confortável do que estar diante de uma verdade desconfortável. Paulo vai dizer na carta a Timóteo que nos últimos dias, capítulo 2, verso 3, segunda carta de Timóteo, se eu não me engano, que nos últimos dias as pessoas buscariam mestres segundo as suas próprias cobiças. Não é sobre crer ou não crer. As pessoas procuram pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. As pessoas buscam um engano para si mesmas. Coisa mais fácil nos tempos de hoje é isso. Buscarmos engano para nós mesmos. Aí vai ter um filósofo, aí vai ter um coach, vai ter um influencer. O inferno esses influencers. Qualquer pessoa mais bonitinha com uma câmera boa e uma manha de edição influencia alguém a... Você tem que aceitar você mesmo, quem você é. Empodere-se. Isso. O inferno lá. Condenação é justa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. O crer e praticar a palavra vai nos livrar dessa condenação que vai pegar os que estão nas trevas, né? Na falta de conhecimento, como um ladrão à noite. E aí não vai ter argumentação. E aí não vai ter, eu acho que não foi justo. Apocalipse 16 fala do juízo alcançando o povo na grande tribulação. E eles mordendo a língua de tanta dor.
e blasfemando contra Deus, mas não se arrependeram dos seus pecados. Não é sobre convencimento, é sobre um coração aberto. Não é sobre eu estar certo ou errado. Ah, mas eu sou uma pessoa bem-sucedida, não sou. Não é isso. Eu sou uma pessoa boa. Ninguém é. A gente se torna. A gente cresce. A gente melhora. Se você já não é um assassino, graças a Deus. Mas saiba que isso não é o padrão divino, é acima disso. O padrão divino é um padrão altruísta, em que nós entregamos a nossa vida pelos irmãos, e que nós entregamos a nossa vida pelos outros, começando por Jesus, que entregou a vida dele por nós. Amém? Esse é o processo. Eu não me torno melhor porque eu creio em Cristo, no momento de crer. É que o fato de eu crer e admirá-lo me faz querer ser como ele. Me faz começar essa caminhada. Veja que o fato de eu querer caminhar e continuar caminhando me coloca nesse processo de salvação. E sim, não é uma corrida para ver o quanto eu vou conseguir ser salvo. Mas quando eu creio, eu já estou salvo. E inicia-se na minha vida um processo que a palavra chama de santificação. Se você já está aqui, graças a Deus. Então você já está na frente de muita gente. Tem gente que tem que se arrepender de matar os outros. Que bom. Você não precisa desse tipo de trauma na sua vida. Mas certamente a gente tem coisas que se arrepender. Amém? Por isso que no cristianismo o arrependimento é uma doutrina básica também. A gente não se arrepende de uma vez por todas. A gente se arrepende continuamente. Porque a cada nova esquina que a gente vira, a gente percebe que tem uma outra coisa que a gente esqueceu de melhorar. Quando você acha que você está chegando, você fala, ih, não tem mais. Já viu aquelas filas de parque? Na Disney que é assim, né? Você fica 1h30 na fila, parece que vai acabar. Aí quando você vira, tem um resto de fila. Fala, não, só falta mais um restinho. Vida cristã é isso, querido. Mas tem que entrar na fila. Porque salvo está na fila. Amém? Vamos ficar de pé. Já estourei o tempo aqui, em muito. Aproveite esse tempo para fazer uma reflexão sobre o que você precisa se arrepender nessa noite, para continuar o seu processo de salvação. Existe um tribunal para a salvação, não deu tempo de falar sobre ele. É o tribunal de Cristo, em que nós vamos ser recompensados, galardoados, por aquilo que nós fizermos direcionados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Coríntios 5:10. O apóstolo Pedro também diz que o julgamento começará pela casa de Deus. 1 Coríntios 3, Paulo fala do nosso galardão, obras que serão recompensadas com ouro, prata e pedras preciosas. Ele falando sobre o valor da nossa recompensa. Então existe uma recompensa na obediência também. E também vai ser equilibrada com a intensidade que nós colocamos na nossa fé. Amém? Pai, eu oro para que essa palavra alcance os corações nessa noite, Pai. Nós buscamos no nosso coração aquilo que nós precisamos para permanecer crescendo, Senhor, na sua palavra, na sua vontade, em nome de Jesus. Satisfaz, só tua presença. Aleluia! Nós já estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes
eu queria fazer alguns convites para vocês. Tem alguém aqui que não tem certeza ainda da salvação? Porque se você ouviu com o coração aberto aqui nessa noite, você entendeu a gravidade do que está em jogo. E esse processo dessa fé que leva à salvação, ele tem um entrar na fila, como meu marido falou. Existe um primeiro passo. E lá em Romanos 10, diz que esse primeiro passo é crer no Senhor Jesus e confessá-lo. E confessar, irmãos, é dizer isso. Isso precisa ser feito, precisa ser falado, precisa ser dito. Precisa passar pelo processo de crer, mas precisa passar pelo processo de ser falado. Isso pode acontecer a qualquer momento. E eu gostaria que ninguém saísse daqui sem nunca ter feito isso na vida, sem nunca ter entrado nessa fila. Alguém gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? É isso que nós estamos convidando. Alguém gostaria? Alguém nunca fez essa confissão e gostaria de fazer isso? Garantir a sua posição nesse processo de santificação. Todo mundo salvo? Amém, glória a Deus. O segundo convite que eu gostaria de fazer é algo que está também disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Porque a obra de Cristo diz que Ele levou sobre si todas as enfermidades. Isso quer dizer que nenhuma enfermidade, nenhum sintoma tem autorização para estar no corpo de nenhum dos filhos de Deus. Então, se você está aqui e você está sentindo algum sintoma, se você está passando por alguma enfermidade, nem que seja uma dor de cabeça, isso não tem autorização para estar no seu corpo. Tem alguém aqui que esteja assim, nós vamos orar por você. Levanta a mão. Ó, tem aqui, tem ali atrás, tem aqui também. E aí eu vou pedir os irmãos que estão perto para irem lá, colocar as mãos, por favor. E nós vamos orar juntos. E todas vão sair daqui curadas. Amém? Senhor, nós cremos que a Tua obra é completa sobre as nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus qualquer enfermidade e sintoma que esteja tomando a vida das nossas irmãs. Nós declaramos que saia em nome de Jesus. Saia qualquer sintoma, saia qualquer enfermidade. Você não tem autoridade para estar nesse corpo. Em nome de Jesus e pela obra de Cristo, nós declaramos as nossas irmãs curadas em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E o terceiro convite que eu gostaria de fazer, também